saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja em nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Este vídeo para trazer o tema para a verdade presente a ser transmitida nesses últimos dias, como está escrito na Bíblia, como também está escrito no Espírito de Profecia. A profetisa L.G. White declara num livro Mensagens Escolhidas, volume 3, que assim como Cristo purificou o templo 2 vezes, a primeira vez no início do seu ministério e a segunda vez quase no final do mesmo, assim também 2 avisos será dado às igrejas. O primeiro aviso é o aviso da queda de Babilônia, como está escrito em Apocalipse capítulo 18. E o segundo aviso é: sai dela, povo meu. Então, Apocalipse capítulo 18 declara que as igrejas caíram e se tornaram morada de demônio. Ou seja, viria um período que os demônios morariam dentro dos templos e que Deus não se encontraria mais nas igrejas, mas sim Deus faria uma obra fora das igrejas, assim como iniciou o evangelho com os apóstolos, que era fora dos templos. E o que aconteceu para que as igrejas se tornaram morada de demônio? Aconteceu que as igrejas se uniram com os demônios para promover a falsa liberdade religiosa. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero dizer para todos que Cristo não tem parceria com Satanás. Cristo é o príncipe da paz. E para ele promover a paz, como ele promove dia e noite, todos os minutos, ele não promove de mão dadas com Satanás. E portanto, a sua igreja é uma igreja peculiar, uma igreja separada. Então é dito: separai-vos do meio deles, não toqueis nada imundo, separai-vos, eu vos receberei. Mas as igrejas caíram. Por quê? Porque se tornaram morada de demônios. Por quê? Porque estão de mão dadas com a bruxaria, com candomblé, com umbanda, com catolicismo, para promover a falsa liberdade religiosa. É por isso que as igrejas, irmãos, se tornaram moradas de demônios. E como eu já disse, Deus, ele é o autor da liberdade religiosa. O inimigo não promove liberdade religiosa, irmãos. Como é que a pessoa se une com o inimigo da verdade, com o catolicismo, para promover juntos a liberdade religiosa? Está na cara, irmãos, que é a perseguição. A bruxaria, candomblé, umbanda. Que união tem? A luz com as trevas, irmãos. E agora, o professo povo de Deus, de mão dadas com o catolicismo. Irmãos, a profetisa L.G. White declara que o catolicismo é o inimigo da liberdade religiosa. Nos seus livros e no Grande Conflito declara que antigamente os protestantes prezavam pela liberdade religiosa, ensinava os seus filhos a aborrecer o papado. Mas a igreja adventista hoje ensina seus membros a amar o papado. Estão andando juntos de mão dadas, se beijando, se cheirando, todos juntos.
eles convidam a bruxaria para os templos, convidam o catolicismo para os seus templos. E assim os seus templos viraram morada de demônios. E Deus tem ainda um povo em Babilônia. Deus tem um povo sincero, até mesmo no catolicismo. Deus tem um povo sincero no pentecostais, no protestantismo apostatados. Deus tem um povo sincero nos templos adventistas. E antes que as pragas caiam, ministros e povo serão chamados a separar-se dessas igrejas que estão promovendo a falsa liberdade religiosa, dessas igrejas condenadas a receber as 7 últimas pragas. A mensagem adventista triunfará, mas não nos templos adventistas, porque os templos adventistas se tornaram morada de demônio. Não só os templos adventistas, mas sim todos os templos de todas as religiões. Porque está se cumprindo o que o apóstolo Paulo declarou, que nos últimos dias, o sinal que chegou ao fim, é que nos últimos dias eles iriam andar dizendo paz e segurança. E é o que está acontecendo, queridos irmãos e irmãs. As igrejas de mão dadas com a bruxaria, com o catolicismo, a igreja adventista de mão dadas, promovendo paz e segurança na falsa liberdade religiosa. O milênio temporal, há tanto tempo aguardado, chegou. A apostasia ômega é a falsa liberdade religiosa. Porventura, queridos irmãos, não é o decreto dominical esta falsa liberdade religiosa? O que mais precisa para que Satanás triunfa? Não precisa mais de nada. Ele já triunfou. A bandeira do Vaticano foi hasteada na Conferência Geral, na 61ª Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Agora, em 2022, comprovando que o Vaticano conseguiu tudo na Conferência Geral com os Adventistas do Sétimo Dia. Então ele colocou a sua bandeira. Por quê? Porque a lei da falsa liberdade religiosa, a lei 17.346 da deputada Damares Moura, a deputada adventista, foi levado para a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Então o Papa triunfou, porque ali é tudo, é o decreto dominical, o qual saiu no dia 2 de março de 2020. Começou esta lei em São Paulo, mas agora posto na Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, como é uma associação mundial, ela se tornou mundial. A lei da perseguição, para punir aqueles que não respeitam o papado, para punir aquele que não respeita um dia de guarda diferente do sábado. Esta lei da Damares Moura, porque o primeiro aviso será o aviso da queda de Babilônia, o aviso que todas as igrejas caíram. E entre esse aviso acompanha a mensagem do terceiro anjo. E a mensagem do terceiro anjo está o aviso que o domingo é o sinal da besta. Mas a lei 17.346 da deputada Damares Moura pune aqueles que não respeitam o domingo. A lei diz, você pode professar sua fé, você pode dizer que você guarda o sábado e pode pregar que o sábado é o dia do Senhor. Mas o que você não pode pregar que o domingo é o sinal da besta, porque você está ferindo a fé do próximo. Isto, queridos irmãos e irmãs, é o decreto dominical. Como nós já falamos aqui, o decreto dominical saiu de 3 formas. O decreto dominical internacional,
nos Estados Unidos, no dia 2 de junho de 2020, quando Donald Trump adorou o Papa João Paulo II. E voltando para a Casa Branca, fez o decreto dominical internacional para que todos promovam a falsa liberdade religiosa. Também no dia 20 de maio de 2020, quando o papado fez com que a sua encíclica Laudato Si fosse posta mundial. E quando, no dia 2 de março de 2020, foi aprovada a lei da deputada Damares Moura, em São Paulo, e agora com a Conferência Geral de 2022, foi levada esta lei para ser posta na Conferência Geral e foi posta na Conferência dos Adventistas do Sétimo Dia. E o que tem a ver com isso? Ela foi posta na Conferência dos Adventistas do Sétimo Dia. E o pastor Ganano Diop, ele está sentado na cadeira da ONU. E esta lei se tornou mundial. A lei da deputada Damares Moura, a lei da perseguição, a lei do decreto dominical. Mas o aviso será dado. Caiu a grande Babilônia. Por quê? Porque elas se tornaram morada de demônios. E por que elas se tornaram moradas de demônios? Porque estão de mão dadas, adventistas e católicos, e bruxaria, e todas as religiões, andando de mão dadas com os demônios, com os inimigos da verdade. É por isso que se tornaram morada de demônios. Todas as igrejas do Brasil e do mundo estão de mão dadas com as religiões que são religiões de Satanás. E então, como eu já disse, mas Deus tem um povo sincero em Babilônia, e antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair desses templos. Esta é a razão do poderoso movimento fora dos templos, para chamar as almas sinceras que se encontram nos templos que estão cheios de demônios. E os adventistas esperando o decreto dominical, unidos com a Umbanda, com a bruxaria, com o catolicismo, esperando o decreto dominical. Eles, finalmente, com esta união da falsa liberdade religiosa, os que não saíram do templo, todos estarão guardando um domingo e se irarão contra a mensagem que será pregada nas ruas, desmascarando os templos que se tornaram morada de demônios. Então, eles mesmos, na Assembleia Legislativa, colocarão uma lei contra o sábado da criação. Mas o decreto dominical é o que já saiu. Mas agora virá uma lei contra o sábado da criação, abertamente, para perseguir aqueles que estão dando a mensagem da queda de Babilônia nas ruas e praças. Mas o povo de Deus receberá a chuva seródia e passarão ainda mais 3 anos e 6 meses dando a mensagem com a chuva seródia. Aí a porta da graça se fecha.